Isabel Mega, vamos trazer um pouquinho mais de apuração sua sobre o presidente Lula. Ele está apostando todas as fichas numa conversa franca com o Fernando Haddad, longe dos holofotes, do burburinho, do fogo amigo, sobretudo de Brasília. O presidente Lula vai à Índia com uma super comitiva que inclui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso é visto como um movimento decisivo para definir o futuro político de Fernando Haddad, que tem dito: não sou candidato, não serei candidato, não adianta nem o presidente Lula me pedir, não vou sair a nada em 2026. Mas não convence também, Isabel Mega. Ninguém se convence de que o Fernando Haddad vai ali de última hora rejeitar, de fato, o pedido do presidente Lula. É aquela coisa, né? Difícil dizer não ao presidente Lula. Ele tem uma capacidade de convencer aliados que ninguém compara com de nenhum outro político no campo da esquerda. Então, isso é usado como uma espécie de trunfo final para tentar sensibilizar o ministro Fernando Haddad a aceitar esses planos, justamente por conta de todo esse cenário que o Uribe explicou muito bem. É preciso ter uma candidatura forte no estado de São Paulo, ir com a ideia de uma competição. Eles até estão tentando afastar um pouco aquela ideia que ficou de alguém de ir para o sacrifício, né? Não gostam muito disso porque parece que já é um jogo perdido. Mas se for Tarcísio, de fato, o candidato em São Paulo, do outro lado, fica difícil, porque ele é um governador tido como bem avaliado, seria uma continuidade do projeto político, mas ainda assim São Paulo é São Paulo. Tem que ter uma candidatura considerada forte do outro lado. Haddad não queria ficar nem para fevereiro, ele queria terminar agora, no mês de janeiro, essa missão no Ministério da Fazenda. Já foi convencido a esticar mais um pouquinho. Vai vir a viagem à Índia em fevereiro. E por que essa viagem é importante? Porque o presidente Lula, ele usa esses trajetos aéreos, principalmente longos, imagina só quantas horas no avião com o Lula até a Índia, para fazer muita articulação política, para ter várias conversas com aliados. Então, pode ser um ponto de virada, de convencimento ou não do ministro Fernando Haddad em relação a esse projeto político que o presidente Lula tem para ele de ser candidato ao governo de São Paulo. Essa viagem é vista como uma espécie de senha, porque o convite está feito. Se Haddad for de fato, já pode ser uma primeira sinalização de que ele está um pouco mais aberto do que aparenta nessa primeira camada, de que é muito irreversível, que ele não pode ser convencido a vir a disputar o governo de São Paulo. Então, por isso que essa viagem é vista como muito decisiva para esse cenário, sendo que o ministro, dia após dia, tem reforçado isso, e ontem a gente viu uma cobrança pública também, que veio por meio da ministra Gleisi Hoffmann, e que acaba redobrando um pouco essa pressão em torno do nome de Haddad para esse projeto paulista.